Eu já falei para vocês que se a gente aguentar outubro, o resto do ano falta pouco, mas vai ser bem suave. A gente está mesmo enfrentando um período bastante crítico nesse finzinho, cheio de tensão, porque é como se fosse essa última etapa do ano para a gente poder e 2025 entrar numa outra vibração. A gente está vivendo um ano de Saturno e 2025 a gente vai viver um ano de Júpiter, então tudo vai ficar mais tranquilo. Para quem tem uma pegada mais espiritualista, que é o meu caso, a gente pode pensar nesse fenômeno de tensão desse jeito, desse outubro, o mês mais zoado do ano, mais tenso, quase como se fosse um período que a gente tem de aprendizado, de lidar com as questões e também de purificação, para que a gente fique mais apto para poder lidar com a transição planetária, com a era de Aquário, com a quinta dimensão. Essa semana a gente vai continuar com a tensão extrema que começou no meio da semana passada com a quadratura em T, que vai continuar ativa. Então, Marte tá no centro da parada, atirando para todo lado. Só que diferente da semana passada, a gente tem aspectos que vão trazer um pouco mais formas para a gente canalizar essa energia de maneira bastante útil. E também para a gente não sair explodindo, porque aquele estado de galo de briga que começou na semana passada continua instaurado dentro da gente. Na quinta-feira, a gente ganha um aspecto que vai trazer um pouco de tranquilidade para a nossa vida. Então, bora lá? Vamos ver o que nos espera essa semana? Olá, estrelas! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o horóscopo da semana. Como é que vocês passaram semana passada? Passaram bem por toda essa atenção? Foi de boa? E eu já quero pedir o seu like, quero pedir que você compartilhe esse vídeo e se ainda não for inscrita, inscreva-se aqui no canal. As previsões semanais com astrologia saem todos os domingos. Segundas e quartas saem as previsões dos signos. Então, a gente logo mais já vai estar colocando a previsão do signo mensal e toda segunda-feira sai a previsão semanal também com o tarô para todos os signos. Então, a gente tem muita ferramenta aí para poder programar melhor nossa vida. Então, aproveita, ok? Bom, então a semana passada foi super difícil. E se você não viu o vídeo anterior, eu vou ver se eu deixo ele no final desse vídeo para você ver. A famosa quadratura em T continua firme e forte. Muita gente me mandou mensagem perguntando como que é essa energia, o que é que está acontecendo. Então, é mais ou menos o seguinte: imagina que o Marte, que é deus da guerra, está brigando com Plutão, o deus das profundezas, e ambos estão atacando o Sol. Aí, o Sol, ele representa a vida. Então, é como se fosse uma forma da gente ver essa tensão dessa quadratura que é bastante violenta, é como se fosse ataques à vida. Então, assim, tirando o véu cor-de-rosa, né? Essa parada tudo fofinha, até vim com um rosinha aqui, né? Um salmãozinho. Na verdade, a gente está vivendo uma tensão gigante. E são diferentes formas de atacar a vida. Atacando, tirando a nossa paz, tirando a nossa harmonia, tirando a nossa tranquilidade, deixando todo mundo estressado. Então, essa quadratura ela ainda vai ficar aí rolando uma semana, pelo menos. Essa semana inteira ela vai estar ativa. Mas antes de eu falar sobre ela, eu queria falar sobre o que eu falei na semana passada e o que aconteceu essa semana. Eu tô rindo para não chorar, tá? Ah, meu Deus, é só para vocês terem um pouco da noção do que a gente pode esperar essa semana. Então, na semana passada, eu falei sobre notícias de perdas que podiam nos abalar, de acidentes, porque onde Marte passa, é bem possível que haja acidentes envolvidos. Então, eu também falei sobre problemas em casa, porque Marte está em Câncer, então ele traz o foco para o relacionamento, o lar, a casa.
E semanas passadas, por exemplo, um monte de pessoas ficaram sem luz em suas casas em São Paulo. Então, assim, problemas em casa, ficar sem luz é um problemão. No norte da Itália, a gente pode ver que está tendo problema com inundação por conta das chuvas. A Coreia do Norte ameaçou 4 países da União Europeia. A gente recebeu a notícia da passagem do ex-vocalista do One Direction, que é o Liam Payne. Choveu tanto semana passada que o Saara chegou a formar lago. Imagina o deserto do Saara. O Pix teve pane. Então, todas essas coisas, elas estavam. Se você assistir o vídeo, você vai ver que eu fui falando sobre todas essas questões. A gente, quando faz astrologia, a gente traz os aspectos e aí a gente vê, né, o estudo da astrologia é isso, a gente entende o aspecto e vê o que aconteceu na prática, para a gente poder entender o que, que um aspecto faz. Então, é essa comparação. Sobre acidentes, caiu um helicóptero de bombeiros, foi uma tragédia em Minas, que estava indo socorrer, né, um outro acidente aéreo de um monomotor que também, né? Então, assim, eu vou socorrer um acidente, Marte, e aí tem mais um acidente e um monte de pessoas. Bom, então, assim, essas coisas todas estão dentro dessa energia. Vamos lá, então. A quadratura em T vai ficar ativa ainda a semana toda. E na nossa vida pessoal, como é que isso pode se manifestar? Se a gente sabe disso, a gente pode evitar. Entende onde é a parada da astrologia? A gente pode trabalhar essa energia dentro da gente. Esse é o nosso livre-arbítrio. Então, eu não quero ser pego de calça curta, então eu vou assistir os vídeos da Vanessa. Porque aí eu vou saber o que tá rolando. Então vamos lá, na nossa vida, conflitos com pessoas de poder, de hierarquia, pessoas acima da gente, pode ter conflitos mal entendidos, puxadas de tapete. A gente pode enfrentar também disputas pelo poder na própria casa. A gente vai tender a ter uma exaustão de pensamentos, cansando mesmo, tirando a nossa energia. É possível que a gente tenha se sinta amedrontado, a gente receba notícias que deixem a gente amedrontado, acuado. A gente vai estar bastante irritado, irritada, um super desequilíbrio emocional, crise de tudo que é tipo pode acontecer durante essa semana. E assim, a gente vai ter assuntos densos, pesados, que podem começar a vir à tona tanto na nossa vida pessoal quanto em nível global. Também a gente pode experimentar perdas. Problemas em casa também tem que continuar olhando, porque pode tanto ser um problema em casa, desde um climão de falta de harmonia, de discussão, coisas que se quebram, coisas que estragam, principalmente se essas coisas já estiverem dando sinal de deterioração. Já tiver meio zoado e tiver pronto para quebrar, então pode quebrar, tá? Então a gente tem que ficar muito esperto com tudo isso. Em nível coletivo, a gente pode continuar esperando notícias de perdas, que podem inclusive ser coletivas, como por exemplo um acidente envolvendo muitas pessoas. Perdas por conta das alterações climáticas vão continuar. Então, chuva, tudo que tiver a ver com o clima tá super bombando, né? Então a gente teve chuva, a gente teve lago no Saara, a gente teve um monte de gente sem luz por conta da chuva, a gente vem de queimada, sabe? A gente tem furacão, a gente tá tudo que está relacionado ao clima da Terra e acidentes climáticos ou naturais podem tá borbulhando. Então, isso a gente também pode ver muito. E aí, quando a gente fala global, a gente não está falando só no Brasil. É mais fácil a gente ver as notícias do Brasil, né? Mas assim, isso está acontecendo em todo lugar. A gente também vai ficar sabendo de mais tensão ligado aos conflitos que já estão rolando, né? Então, essa combinação dessa quadratura, ela é realmente muito pesada. Então, a gente pode ver ataques isolados, especialmente motivados por algum tipo de rancor,
como bullying, por exemplo, como brigas por partidos políticos, por questões políticas, por questões religiosas, por divergência de opinião mesmo. Então, evita entrar numa discussão acalorada. Se você perceber que o negócio está ficando acalorado, sai fora, não bota mais lenha na fogueira. A gente tende a ver um aumento de violência doméstica. Essa semana que passou, teve um considerável número de feminicídios também praticados por maridos. E violência doméstica também, né? Marte está na casa da casa, em câncer, então isso tende a continuar aparecendo. Então, assim, a gente precisa se cuidar bastante. É um período especialmente crítico para as guerras que já estão rolando. Tende a ter um aumento de criminalidade e também de questões, de ações mesmo criminais. Então, nessa semana, a gente tem que evitar qualquer tipo de situação perigosa. Eu venho falando isso, não é que eu estou repetindo o discurso, mas é que outubro está muito tenso, então Plutão está muito envolvido nessa parada, Marte vem e envolve na parada. Então, assim, tá tudo pulsando. Então, a gente precisa ter cautela, evitar lugares perigosos, lugares de risco, lugares escuros, encontros com pessoas desconhecidas em lugares que você não sabe como que é, sabe assim? Cautela, cautela, cautela é a palavra do momento. Bom, a gente tem sempre coisas que podem aliviar essa tensão e fazer a gente canalizar isso de uma forma um pouco melhor, em vez de ficar todo mundo oprimido e explodindo. Então a gente tem Marte, Netuno e Urano que vem aliviar a tensão. Marte, ele está trigonando com Netuno e em sexto com Urano. Então esse é um aspecto que a gente pode acessar que vai aumentar gritantemente a nossa intuição. Então, se a gente conseguir respirar fundo, a gente tende a receber respostas e intuição. Então, isso é uma coisa bastante positiva, principalmente, por exemplo, vamos dizer que você, do nada, decidiu mudar o roteiro para sua casa, o caminho da sua casa. Você sentiu que devia ir, vai. Entende? Porque a nossa intuição aflorada pode estar também ajudando a gente a se livrar de situações desagradáveis. Então, entre ficar sabe assim, não dar atenção à sua intuição, porque vai demorar um pouquinho mais, porque você está um pouco irritado e etc. Siga a sua intuição, porque pode ser muito importante para evitar. Sabe quando você fala assim, você fica sabendo, nossa, se eu tivesse saído 5 minutos antes, eu estaria dentro daquele ônibus que se acidentou, sabe essas coisas? Então, deixa que a sua intuição também governe um pouco você essa semana que vai te ajudar muito nisso. Netuno, ele pode também trazer ideias de como melhorar a nossa energia, como aliviar a tensão. Então, você pode, por exemplo, estar de saco cheio, sabe assim, de saco cheio e de repente falar assim, meu, vou caminhar para esfriar a cabeça. Esse vou caminhar para esfriar a cabeça é Netuno, trazendo coisas que podem, te dando ideias de como aliviar o seu estresse. Por exemplo, vou praticar um esporte, sabe, que vai evitar essa tensão toda. Você também pode se deparar com algum livro, alguma série, alguma coisa que você queira ver que vai dar uma relaxada. Então, ele vai trazer ideias para diminuir essa irritabilidade e essa agressividade que a gente vai estar vivendo. Marte com Urano, ele também traz uma mudança na nossa frequência. E então a gente consegue lidar com mudanças positivas, porque ele traz mudanças positivas e isso tende também a amenizar esse climão, né? Coisas inesperadas, boas notícias também podem chegar para a gente durante essa Marte com Urano. E Marte com Urano é uma energia também que a gente pode usar para fazer as mudanças que a gente realmente quer na nossa vida, sabe? Ah, eu quero investir nisso, eu quero trocar tal coisa, eu quero me focar, eu quero lidar melhor com determinada situação.
tem uma energia que pode trazer soluções para conflitos, sabe? Assim, que a gente pode querer mudar a nossa frequência, em vez de aprofundar o conflito, se jogar de cabeça, a gente pode entrar num mais apaziguador, sabe? Até porque logo mais o Sol sai de Libra e entra em Escorpião, então a gente consegue essa tensão de não conseguir encontrar harmonia, de não se harmonizar com o outro também sai, porque esse sol, a quadratura continua, mas o sol vai entrar em escorpião, então é um movimento que vai aos poucos. Então a gente vai conseguir ter um pouco mais de diplomacia na nossa vida pessoal, que é a Libra saindo dessa tensão toda. Lembrando que todos nós temos todos os signos e cada coisa afeta particularmente, principalmente as casas que representam as áreas aonde isso tudo está acontecendo, tá bem? O Sol, ele vai entrar em Escorpião, como eu já falei, e isso vai colocar um pouco mais de tensão no ar, porque diferente de Libra, que é uma tentativa de conciliação e não tá rolando, né? A gente só vê como que tá as tentativas de conciliação, de cessar fogo, que parece que não adianta, não existe o que façam para aquelas pessoas pararem de querer destruir tudo. Quando o sol entra em Escorpião, ele vai trazer à tona tudo aquilo que está soterrado. Sabe aquelas coisas escondidíssimas dentro da gente e também à nossa volta e globalmente, né? Escorpião não tem aquela coisa de vai até o fundo e emerge, vai até as lamas daquela, sabe assim, chega no poço, passa a água, vai até a lama para depois emergir trazendo uma transformação, alguma coisa que muda. Então, esse Sol vai estar oprimido em Escorpião por Marte e Plutão, e a forma de lidar com isso vai ser trazendo para fora. Então, o que, que a gente tem que pensar? Sabe quando a gente aproveita uma briguinha para despejar mágoa, ressentimento, semana? Sabe quando a gente quer tomar uma decisão, quer sair de um lugar que não aguenta mais, eu não aguento mais trabalhar nisso, e aí parece que eu preciso da gota d'água? Então, esse Sol Escorpião, ele parece ser essa gota d'água, sabe? Que nos dá esse vou despejar tudo em você agora, né? A atenção tá toda em mim. Eu tô brigando por um copo d'água, mas agora eu vou botar tudo para fora. Então, aqui vai um super alerta. Cuidado, porque essas situações elas podem não ter volta. Então, se você pegar tudo que tem de lá atrás, escondido, soterrado, todo o seu tapete, né, de lixo, e aproveitar para jogar tudo para a pessoa ou botar tudo para fora, você pode sim acabar saindo do seu trabalho e depois se arrepender. Você pode sim ter uma briga bizarra, sabe, com a pessoa com que você se relaciona e isso não ter volta. Você pode colocar para fora e falar coisas para ferir, que depois isso vai ficar marcado. Então, cuidado com o que você fala. Nossa língua vai estar especialmente ferina. Então, outra coisa que a gente tem que pensar é que esse sol, ele pode ser marcado por situações de vir à tona de coisas que marcaram a gente profundamente. Por exemplo, abusos e coisas que a gente não quer olhar, que a gente não quer ver, e a gente pode também se deparar com situações que a gente vai ter que enxergar isso novamente, até para tratar, até para curar, né? Globalmente, essa quadratura em T com o Sol entrando em Escorpião vai trazer à tona todo tipo de escândalo que você possa imaginar. Por que escândalo? Porque vem à tona questões que são muito profundas, questões que estão muito escondidas, né? Então, principalmente questões ligadas a sexo, poder e abuso. É como se um tom um pouco mais sombrio fosse aos poucos tomando conta da energia que tá, né? As pessoas mais sombrias, mais profundamente, né, lidando com as coisas, trazendo à tona tudo aquilo que está escondido, que e tem a ver com questões também de
de você ser muito objetivo, mas não tá lidando não se preocupando com as pessoas, não se preocupando em lidar com as emoções das pessoas também. Então, cuidado, repito, com as palavras. Não se coloquem em risco em lugares escuros, ou à noite, ou lugares desertos, ou áreas de risco já conhecidas. A gente pode ter um aumento de violência ligada a ciúme, possessividade. A gente pode também ter crimes e violências ligados, motivados por álcool e outras substâncias ilegais. Também a gente pode ver conflitos por questões de posse, riqueza, minério, petróleo. A parte que a gente pode acessar dessa energia é a nossa força e a capacidade de se recuperar. Então, é uma energia que, mesmo que algo aconteça, você vai ter garra, você vai ter força e você vai conseguir se recuperar. Escorpião, depois que vai para o fundo, ele volta transformado. Então, é um período em que a gente vai ter que lidar com coisas que a gente não quer ver na nossa vida pessoal ou globalmente que nos afete de alguma forma, que a gente se sinta emocionalmente afetado, por exemplo, mas que vai ser transformador, porque a gente vai ter que encarar nossas sombras, a gente vai ter que encarar coisas que a gente não quer encarar e que tá lá no nosso pacote. E que a partir do momento que a gente encara e transforma isso, e a gente tem esse aspecto de transformar com Netuno, esse aspecto que eu acabei de falar, isso pode ser realmente muito transformador e libertador, né? A gente semana passada também estava sobre uma energia de libertação, então assim, a gente tem que pensar que tem momentos na vida, tem situações que é através do conflito que a gente consegue encontrar paz. Se eu fosse falar para vocês como que é essa sensação, é assim, eu vou olhar a verdade, doa quem doer, inclusive doendo em mim, ok? Bom, até quinta-feira, Mercúrio vai estar fazendo um aspecto positivo com Saturno, e esse aspecto ele vai ajudar a gente a enxergar as coisas a longo prazo. Mercúrio lida com a nossa cabeça e com Saturno ela passa a ser mais objetiva, mais focada, mais direcionada. Então a gente vai conseguir, no meio desse caos, ter um pouco mais de paz mental. E é um aspecto que a gente pode ou você já está pensando sobre o futuro, o que, que você quer no futuro, como é que você se vê daqui a um tempo, ou é um que você pode aproveitar para tomar decisões que vão te afetar a longo prazo, né? Então, assim, mudança de carreira, mudança de casa, comprar um imóvel, ter um filho, se casar, sair desse trabalho, entrar em outro trabalho, empreender tudo que você tem para planejar para longo prazo está extremamente favorecido. Não necessariamente tomar a decisão, mas prospectar o que você quer. Entende? Então, com essa mente mais estratégica, você pode começar a projetar o que você quer construir na sua vida. Aí na quinta-feira, a lua fica minguante e é como se fosse um respiro porque a gente tende a desacelerar. A gente começa a entrar num fluxo de desaceleração. Então a gente vai buscar, tende a querer ficar um pouco mais quietinha, mais confortável, pensando, recebendo seus insights. A lua fica minguante, a gente quer libertação, a gente quer se libertar, a gente quer deixar para trás, né? Tudo que a gente não quer mais, a gente vai precisar se isolar um pouco, respirar profundo, que vai ajudar a gente a digerir tudo aquilo que foi acontecendo essas semanas, mas não é uma parada brusca. A gente vai se acalmando aos poucos. Aí no sábado a gente tem o empata fora. Acho que eu vou ter que cortar isso. Vou botar um pi. O estraga tudo, o estraga prazeres, né? O negócio já tá difícil, e aí a gente quer se divertir um pouquinho, a gente quer rachar o bico, a gente quer sair, viajar, porque a gente vai estar, né? Vênus tá em Sagitário, só que vai fazer um aspecto tenso com Saturno que tá em Peixes. Então, o que que acontece?
A gente tem assim, Vênus em Sagitário quer ir dançar, curtir, se divertir, viajar, beijar na boca, sabe? Assim. E Saturno em Peixes está ligado a viroses, resfriados, falta de energia, isolamento. Então a gente vai ter uma vontade de sair e um empecilho de Saturno. Então é como se Vênus quisesse expandir, Saturno não quisesse deixar. Então a gente pode, por exemplo, perder uma viagem planejada porque a gente acorda gripado. A gente pode não conseguir ir num passeio porque alguma coisa no trabalho deu errado e você não vai poder ir. Ou alguém da sua família não está bem e aí você não vai ter que ficar cuidando. Ou você pode até, por exemplo, ir para algum lugar e aí você chega lá, o clima é esquisito, não era bem aquilo que você imaginava, você tem que ficar em alerta e o negócio acaba, em vez de você se divertir, você acaba ficando mais estressado, porque podem ter pessoas ali que você não gosta também. Enfim, ele tem uma energia de estraga-prazer, sabe? É uma energia bem estraga-prazer. A gente pode também, por exemplo, ter que cancelar alguma coisa que seria muito prazeroso, muito divertido, porque você tem um prejuízo que surge de alguma forma, você perde o dinheiro aqui, quebra alguma coisa ali, a sua casa pode estar quebrando alguma coisa, aí você fala, putz, não vou poder viajar, não vou poder sair porque eu vou ter que comprar uma televisão. Sabe essas coisas assim? É algo que tira o prazer, sabe? É uma parada que tira o prazer. Uma coisa que é muito comum com esse estraga prazer, esse empata, né? É que a gente vai ter muito ruído na comunicação. Então a gente vai precisar ser muito maleável e muito diplomático também. Mas assim, gente, falta pouco para acabar esse mês. Então vamos se preparar. A gente sobreviveu a semana passada, a gente sobrevive a essa semana também. Firme, força, foco, agradecendo a intuição que Netuno vai nos dar, sabe? Essa nossa mente um pouco mais objetiva também. E aí, me conta, como é que você passou semana passada? Me fala se o vídeo ajudou você conseguir se programar melhor. Me fala se você tá sentindo toda essa tensão, como é que você tá? Semana que vem a gente vem novamente e eu espero que com notícias melhores pra gente, que seja tudo cheio de trigo nos desfechos, que a tensão toda finalmente acabe, porque a gente tá precisando. Eu tô precisando, eu quero respirar aliviada, eu quero ficar de boa, eu quero me divertir sem alguém estragar a minha parada. Então, um beijo, muita luz e até mais.